Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora há pouco lá no Estádio Centenário de Montevidéu, Racing do Uruguai 0, Corinthians 1. Um jogo onde, quando a gente pensa nos 3 pontos, excelente, que bom que a gente conseguiu ganhar. Mas quando a gente olha desempenho, apesar de ter jogado com um time totalmente misto, já pensando nas outras competições que a gente tem no domingo, o Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira a Copa do Brasil, mesmo assim, vendo a qualidade do adversário, eu acho que é um desempenho preocupante do Corinthians, de uma escalação que a gente sai sem alguém de criação ali para ajudar a criar alguma coisa, mas vamos chegar lá. Um primeiro tempo que eu confesso para vocês que eu achei horroroso, para ser sincero, um primeiro tempo muito ruim. Faço a pergunta para vocês aqui e, no meu entendimento, para que poupar o Coronado no jogo de hoje? Ele já nos poupou muito esse ano, de verdade, nós estamos na metade de maio hoje. Ele já nos poupou muito esse ano, precisava poupar ele para o jogo de hoje, com um adversário de uma qualidade como a do Racing, precisava mesmo deixar ele jogar só 45 minutos? Enfim, um primeiro tempo onde o Corinthians chegou com mais perigo só em cruzamento, só bola para a área, só alçando bola na área, mas também não saía nada. Acho que a maior chance nossa é uma falta do Romero, se eu não estou enganado, aos 22 do primeiro tempo, que o goleiro espalma para escanteio. Nesse escanteio, o Héctor Hernandes cabeceia, desvia e sai para escanteio de novo, e aí já não sai mais nada, e o Corinthians abusando dos cruzamentos, e do meio de campo não saía nada, porque a gente saiu com Rian, Alex Santana, Charles ali no meio, e o Romero, e na frente o Thales e o Héctor, mas não sai nada, né? Quando você vem com 3 volantes assim, não sai nada. O Rian um pouco apagado ainda no primeiro tempo, eu achei, o Alex Santana um pouco mais participativo, o Charles mais ou menos ali, mas quando você não tem um meio que tem um cara que cria, é óbvio que não vai sair muita coisa, né? Então fica complicado e começa a ficar preocupante, porque o tempo vai passando, hoje era ganhar ou ganhar, e o Racing também não oferece perigo nenhum, aí você olha para o adversário e fala, não é possível que o Corinthians não consegue fazer um gol nesses caras. A gente volta para o segundo tempo já com algumas mexidas, né? Com o Yuri, com o Coronado também. Então o Corinthians ele volta tentando, já indo para ser o Carrilho também entra, né, no intervalo, mas o Corinthians, o que criou de fato, mesmo com a entrada deles? Não vi muita coisa. Sinceramente, não vi muita coisa. E vai dando um desespero, porque é sempre uma jogada aqui, ali, chute para fora, é cruzamento, ou é algo que não sai, simplesmente é toque de bola até perder a bola, e volta, recupera, e tenta criar e não sai nada. E você começa a pensar, meu Deus, nós vamos conseguir fazer um gol no Racing do Uruguai, e esse que não bate, rebate na área, vindo de um cruzamento para variar, o Bidu domina uma bola, chuta, ela desvia e entra no canto do goleiro. Um alívio, né? É aquele gol que dá um alívio, como eu falei. Pensando só na competição, a gente precisava disso. Ganhar de 1-0, chegarmos vivos para a última rodada contra o Huracan fora de casa, e vamos ver o que vai dar. Se a gente ganhar, a gente está classificado. Se o América empatar com o Racing, que eu acho muito difícil, acho que o empate classifica a gente. Então, acho que fica o sinal de alerta, sim. Preocupante o nosso elenco, sim. Outra coisa, é que é muito cedo para falar algo, né? São 5 jogos só, mas eu tenho dúvida se o Dorival vai conseguir tirar alguma coisa do nosso elenco, ou se só o elenco do Corinthians é um elenco preguiçoso para entender ou tentar assimilar novas ideias. Porque a impressão que eu tenho é que qualquer clube que troca o treinador, de cara sempre tem uma guinada rápida, uma mudança de postura, tem tudo isso. E o Corinthians teve isso com a chegada do Ramon Emiliano no ano passado, mas acho que também um pouco pela situação que a gente enfrentava. Agora, com o Dorival, tirando o jogo do Inter, que parece ter sido algo muito fora da curva, eu não consigo ver mudança de atitude nos jogadores dentro de campo. Então, eu não consigo entender se é o Dorival ou se são os nossos jogadores, ou se sempre vai ser assim no Corinthians. Então, estou um pouco preocupado, sim. Entendo que os jogadores que jogaram hoje não estão acostumados a jogar juntos, mas quando a gente olha para o nosso adversário, se a gente fizesse um catado de 11 torcedores que estavam no Uruguai hoje, a obrigação era ganhar, porque o time dos caras é horroroso. Mas enfim, como eu falei, pensando do lado, o copo meio cheio, uma boa vitória do Corinthians, uma importante vitória do Corinthians, acho que é melhor falar assim, uma importante vitória do Corinthians, mas ao mesmo tempo de um desempenho bastante preocupante. E outras coisas agora, falando um pouquinho de fora do campo ali, que
Desnecessário os uniformes hoje ser desse jeito, confundido o tempo inteiro. Em vários momentos do jogo eu achei que o Corinthians estava errando o passe e não era, confundiu demais, não sei a percepção de vocês, mas para mim confundiu demais os uniformes hoje. E não sei se vocês repararam, mas o narrador da ESPN estava gorando o Corinthians de uma forma absurda. Principalmente no primeiro tempo, era de 5 em 5 minutos, até menos ele falava, e o Corinthians não pode empatar, hein? Se empatar, vai dar Deus na Sul-Americana. Eu falei, filha da puta, tá gorando o Corinthians na cara dura, mano. Tá na hora de fazer um gol logo pra esse cara parar de ficar gorando a gente aí. Já não tá bom. E o cara fica gorando a gente aí o tempo inteiro falando isso. Não sei se vocês repararam. Não sei se vocês repararam nisso. O cara chato, mano. Cara chato o tempo inteiro. O Corinthians aí, se empatar, na hora que sair o gol, só mentalizei, seu filho da puta. Agora chupa também, mano. Não é possível, velho. O cara gorou o jogo inteiro até a gente fazer o gol. Graças a Deus, o Bidu achou aquela finalização, ele ajeitou de direita ainda, bateu, ela deu uma desviada e entrou. Mas é isso, rapaziada. De coração, eu não sei se é um jogo pra gente tirar como preocupante quando a gente vê o adversário, não sei se conseguimos fazer o mínimo, que fazendo o mínimo dá para ganhar desse time, não sei se foi isso, mas agora, como eu falei na semana, a gente falou na resenha, na nossa live dessa semana, domingo vai ter que corresponder muito em campo, né? Principalmente pelo nosso péssimo desempenho contra o Mirassol. Dificilmente os jogadores que jogaram hoje, a maioria vai entrar em campo no domingo, acho que não, mas fica um sinalzinho de alerta na questão da atitude dos nossos jogadores. Isso é uma coisa que me preocupou um pouquinho desse início do Dorival, mas eu tenho muita fé que vai dar tudo certo, apesar das coisas extra-campo, mas vocês sabem que aqui no projeto a gente evita falar um pouco disso, porque vocês veem em tudo que é lugar isso daí, acho que a gente ser só mais um falando disso talvez não agregaria tanto, na minha visão. Então, feliz com essa segunda colocação nossa, não muito empolgado com o nosso desempenho, mas feliz que o Corinthians conseguiu vencer, é sempre bom vencer. Conseguimos ultrapassar o América de Cali agora. Eu espero que na última rodada a gente consiga segurar essa segunda posição para a gente ir para os playoffs da Libertadores. Vamos ver quem vem, né? Vamos ver quem vem. Parece que tem chance alta de vir alguns brasileiros aí de terceiro colocado. Vamos ver. Espero que a gente consiga dar um pouquinho de sorte, se é que a gente pode falar sorte com o Corinthians em competição assim também, porque até quando a gente dá sorte a gente se complica, né? Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. No domingo eu volto com vocês assim que eu voltar da Neoquímica Arena do jogo contra o Santos. E é isso, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu!